Paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos aqui nós para mais um vídeo do nosso canal. Nesses vídeos onde nós te ajudamos mulheres, ajudamos mamães, ajudamos aí crescer no marketing digital também, mas crescer principalmente na sua fé. Porque quando você tem fé, você vai aonde o Espírito Santo te levar, porque você acredita no poder da fé. Você passa a acreditar que você pode viver tudo aquilo que ele prometeu para a tua vida. E já está prometido que, se você obedecer e se atentar à voz do Senhor, as bênçãos vão te acompanhar. Você não precisa ir muito longe, não precisa correr, quando você vê já chegou, porque ele conhece também o desejo do teu coração. Se o desejo do teu coração é crescer como mulher, como mãe, como pessoa na terra e glorificar o nome do Senhor, eu tenho certeza que ele vai fazer. Hoje, o tema é: tudo que eu vivo hoje é resultado das minhas orações de ontem. Quando eu era criança, eu tinha muitos sonhos que aos meus olhos parecia que o mundo inteiro girava contra e que era tudo impossível para mim. Desde os meus 5 para 6 anos, nós nos mudamos para uma cidade onde estava começando o bairro, lá em Águas Lindas, de Goiás. Tanto que quando nós chegamos lá, nós ficamos os primeiros 15 dias à luz de vela, porque ainda não tinha iluminação na cidade. E eu lembro daquela situação muito difícil. Meu pai teve que começar a casa do zero, era um bairro muito novo mesmo. E aí, nessa parte da minha infância, dos meus 6 anos aos meus 11 anos, a situação financeira foi muito difícil, muito escassa, né? Passamos por muitas dificuldades, mas foi nesse período que eu conheci Jesus. Minha mãe aceitou Jesus, foi algo assim tão simples, que um obreiro, ele estava evangelizando numa igrejinha pequena que iria inaugurar, e aí eles começaram a evangelizar de porta em porta e entregar o folhetinho. Minha mãe, analfabeta, recebeu aquele folheto, lógico que ela não conseguiu ler, ela lia poucas palavras, ela lê poucas palavras, mas naquela época ela se dedicava mais à casa, à família, então assim, para a leitura era raro. E aí o obreiro pegou e falou assim: Jesus te ama. E a situação que a gente estava vendo era tão difícil, que ela falou: eu vou lá naquela igreja para ver esse Jesus que me ama. E ela foi, ficou, e com ela levou as 3 filhas, e estamos, hoje aqui para te contar esse testemunho. Eu lembro que a cidade era tão difícil passar carro, que quando vinha um carro de longe, vixe, nós que éramos crianças, fazia aquela festa, aquela coisa, porque estava vendo um carro passar na cidade. E aí, o que aconteceu? Nós mudamos aqui para a cidade onde eu moro hoje, em 2000. Eu tinha meus 11 para 12 anos. Era tanto movimento de carro e de ônibus que eu passava na principal da cidade, aquilo ali me deixava perdida por causa do movimento. Então eu tive alguns dias para poder conseguir me adaptar à nova rotina. E então hoje nós estamos aqui já tudo muito acostumado, conheço muito bem a cidade, mas no começo não foi fácil. Teve que ter aquela certa adaptação. E tudo isso foi crescendo para que hoje eu tenha a minha vida espiritual, minha intimidade, os meus sonhos realizados, foram fazendo com que a Alice amadurecesse. Se aí você não amadurece, isso te prejudica muito lá na frente. Porque tudo para as nossas vidas precisa de amadurecimento, até para você sair da prova que está passando. Eu costumo dizer lá na igreja para as irmãs, para os irmãos que congregam conosco, que quando eu entro numa prova, numa situação difícil, para eu ser aprovada, logo eu peço ao Senhor direção: Senhor, me mostre o que eu preciso aprender nessa situação, para eu aprender logo
e ser aprovada pelas tuas mãos. Então, aquela infância, adolescência, aqueles momentos difíceis na minha vida, eu me apeguei mais ao Senhor porque eu via muitas coisas, muitos sonhos e coisas na minha vida para serem vividas que iria depender do impossível do Senhor, porque para mim, nas minhas mãos, iria ser muito impossível. Um testemunho que eu posso te dizer que eu realizei e que era impossível para mim, porque eu tentei por diversas vezes. Eu fui lá, tentei fazer uma carta de crédito, sempre trabalhei depois dos meus 14 anos para cá, sempre trabalhei. Então, assim, não era falta de trabalho, não era falta de dedicação, esforço da minha parte, mas a gente sabe que tudo tem o controle nas mãos do Senhor. E aí for a casa própria. Sempre moramos de aluguel. Aquela dificuldade, já moramos de favor na igreja. Somos gratos aos nossos pastores que na época inaugurou uma igreja e nos fundos tinha a casa do zelador, tinha a casa da pessoa que cuidava da igreja. E aí eles cederam para nós, né? E a igreja teve todo aquele cuidado comigo, com a minha família. Só tivemos que sair de lá, infelizmente, porque meu pai voltou para o alcoolismo. E aí não tinha como, da forma que ele escolheu viver, nós continuarmos vivendo lá. Então tivemos que sair, não porque os irmãos tiraram nós de dentro da igreja e de dentro da casa, jamais. Tanto que nós continuamos congregando na igreja, só que morando em outra casa. E aí, muitos sonhos da casa própria, do meu casamento, dos meus filhos, da minha família, eram muito distantes para mim. Mas com muita oração e muita busca de aprendizado, eu consegui alcançar esses sonhos na presença do Senhor. Porque eu tive que trabalhar muito, tive que me esforçar muito e buscar aprender. Porque além da oração, tinha que vir a ação. E na minha casa, infelizmente, eu não tinha aquele exemplo de uma boa esposa, uma esposa sábia. Eu não tinha aquele exemplo de um relacionamento sadio. Eu não tinha o exemplo na minha casa de sabedoria para edificar um relacionamento. Era tudo muito distante, muitas brigas, muitas discussões, muitas reclamações. E aquilo ali ia acabando destruindo, de uma certa forma, os meus sonhos. Mas na presença do Senhor, com muitas lágrimas, com muito esforço, foi que eu busquei em outras fontes conhecimento de como fazer. Me preparei, né? Me preparei para que hoje eu pudesse viver uma vida totalmente diferente daquela que eu tinha vivido lá atrás. Então, se você está passando por alguma situação adversa daquilo aonde você quer chegar, se prepare para poder chegar até lá. Porque se você não se preparar, eu tenho muito como exemplo, eu aprendi o que? Para eu me formar em advocacia, eu tenho que me preparar estudando uma faculdade, um curso superior, depois passando na OAB, para eu poder exercer, né, a advocacia. Para eu ser uma pedagoga, para eu ser uma professora, eu preciso estudar pedagogia, eu preciso me formar e depois fazer até uma pós e ir sempre estudando para eu poder dar aula. Então, tudo na nossa vida precisa-se de um preparo. Precisa de um preparo. Para a nossa vida espiritual não é diferente. Para você ter comunhão com Deus, para você ter mais sensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo, não é assim, do nada o Espírito Santo vai falar contigo, sendo que você nem reconhece a voz dele, sendo que você não tem intimidade com ele. Então, tem que sim ter um preparo da sua vida espiritual com leitura bíblica, jejum, oração, entrega, tempo, disposição, muitas coisas, muitos fatores para poder ele te ouvir e você ouvir a voz dele. Para a sua vida sentimental também existe preparo. E aí o que eu fiz, que eu aprendi na minha adolescência, junto com a juventude, que eu precisava colocar em um quadro
ou em um caderno, em algo que eu pudesse fixar os meus olhos e acreditar naquilo que para mim era impossível, mas para Deus não era. Por quê? Porque eu estava vivendo uma vida totalmente contrária daquilo que eu queria chegar. Casa própria, carro, família, casamento, esposo. Então, tudo isso eu tive que colocar numa imagem que fizesse me fazer chegar até onde eu queria chegar. E aí eu fiz o quadro dos meus sonhos, com orientação de um pastor meu. Eu faço o quadro dos sonhos. E aí você coloca no lugar onde todos os dias você vai olhar para ele e vai orar, apresentar ao Senhor. E assim eu fiz, assim aconteceu na minha vida. Então na tua vida não vai ser diferente. Basta o que? Você confiar. Você fazer igual está escrito lá em Deuteronômio 28. Você precisa ouvir a voz do Senhor e obedecer. Porque também não adianta nada você ouvir e não colocar em prática. E aí, quando você coloca tudo nas mãos do Senhor, começa a trabalhar, começa a se preparar para receber as bênçãos, na hora certa, na hora devida, quando o Senhor vê que você está preparado para receber as bênçãos dele, ele vai te entregar. Sabe por quê? Nessa caminhada também, uma coisa que despertou em mim foi o quê? Se eu não estiver preparada para receber a bênção e o Senhor entregar nas minhas mãos, eu vou jogá-la fora. Por quê? Porque eu não estava preparada. Então eu tenho que ser forjada a me preparar para receber as bênçãos. Por quê? Porque também em experiências da minha vida, eu tive muitas más escolhas. Eu ia pelo impulso, eu ia porque eu estou precisando, porque eu quero, porque essa é a minha necessidade. Então eu vou aceitar aquilo que primeiro vem, aquilo que vem eu nem peneiro naquela peneira santa, sabe? Naquela peneira do Senhor, para poder descartar o que é ruim e reter só o que é bom. Que a Bíblia fala que nós temos que examinar tudo e reter somente aquilo que é bom. Então, isso nos orienta que existem coisas nas nossas vidas que vão vir que eu tenho que descartar, sim. Só que se eu não tenho esse preparo, esse cuidado espiritual e também físico, emocional, eu fico absorvendo tudo que me vem. Eu tô precisando, eu quero. Isso aqui eu orei por isso. Aí a primeira coisa que vem, tu pega e agarra. E às vezes aquilo ali, não era do Senhor. Então, quando nós temos essa intimidade, essa entrega, quando tudo está em oração, as coisas ruins você tem mais discernimento de descartar, as coisas que não são para você. E aí você tem mais sabedoria para absorver aquilo que é para você, que serve para você, que você está preparado para viver, para administrar. Porque todas as nossas ações, todos os nossos atos, nós vamos prestar conta naquele grande dia do Senhor Jesus. Então, se ele te responsabilizou uma vida, você tem que cuidar dessa vida. Você tem que sim, diante do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, com muita orientação, com muita sabedoria, saber viver os seus dias da melhor forma possível. E isso eu só aprendi na caminhada, mas com a orientação muito espiritual de que eu preciso sim entregar tudo nas mãos do Senhor e fazer a parte que Ele me confiou fazer. Lá no Salmo 37, versículo 5, nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Ele dá uma certeza, o salmista, de que o Senhor vai fazer aquilo que você entrega nas mãos do Senhor. Então entrega. Eu não sei quais são os teus sonhos, não sei quais são as tuas dificuldades, mas se você está passando por qualquer tipo de dificuldade, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer. Então tudo isso fez com que eu preparasse o meu emocional, o meu psicológico e agisse em primeiro lugar a fé.
Então não importa como você está vivendo hoje, nesse dia que você está vendo esse vídeo, se você confiar no Senhor, assim como o salmista nos orientou, você vai viver os teus sonhos e vai viver os sonhos de Deus que são maiores do que pedimos e do que pensamos. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. E se você conhece alguma mulher que se identifica com tudo isso que eu falei, que precisa de uma injeção de ânimo para viver ainda e saber, olha, ainda há tempo de viver os teus sonhos, ainda há tempo de testemunhar a grandeza de Deus na tua vida. Esse sofrimento que você está vivendo não é para te matar, mas é para testemunhar a grandeza do Senhor na tua vida. Então compartilha com ela, envia esse vídeo, compartilha com mais mulheres, porque eu quero que a minha voz faça com que você acredite em Deus e depois em você. Então prepara a terra do teu coração para receber a semente do Senhor, a semente de fé, uma injeção de ânimo, né? E aí você crescer, florescer e dar muitos frutos, porque você é capaz. A tua capacidade, às vezes, não vem nem de nós mesmos, vem do próprio Deus. E Ele é santo, puro, verdadeiro. Ele é todo poderoso e não existe outro igual. Então Ele vai fazer na tua vida. Eu creio, assim como Ele fez na minha, como Ele realizou muitos sonhos meus de criança, Ele também vai realizar no teu. Se você quer ver também mais testemunhos do que eu já vivi, do que eu já sonhei e realizei, coloca aqui nos comentários mais testemunhos, né? Mais dicas de como, né, viver essa vida em comunhão com o Espírito Santo, em harmonia com o nosso Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um cheiro no teu coração e que a paz do Senhor reine na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus.